ainda falando em articulação, como andam então as tratativas para essa reforma ministerial da esplanada lado B, André? Avançando, viu, Piotto? PP e republicanos já escolheram os 2 nomes que vão ocupar os ministérios. Inclusive, a gente antecipou essas informações semanas atrás, ao longo de toda a programação aqui da Jovem Pan. Silvio Costa Filho, do Republicanos, e André Fufuca, do PP. Esses, no momento, são os 2 escolhidos. Ainda falta acertar, no entanto, quem vai sair para acomodar os novos aliados. Até o momento, as discussões giram em torno de mudanças na Caixa Econômica Federal, que seria entregue ao comando do PP. E que, inclusive, a gente também já antecipou aqui. No caso, a Caixa Econômica Federal tem enfrentado ali uma certa resistência, ainda que velada, não admitida publicamente, da sua presidente, a Rita Serrano. Ela tem sido alvo ali de reclamações, principalmente quanto ao seu desempenho. O Ministério do Esporte iria para o Republicanos, então o Banco Público ficaria para o PP e o Ministério do Esporte para o Republicanos. O PP também pressiona para assumir o Ministério do Desenvolvimento Social. Só que o governo resiste a esse ponto porque a pasta é responsável pelo Bolsa Família, que é considerada a maior vitrine da gestão Lula. A formatação também inclui o desmembramento do Ministério de Portos e Aeroportos e até mesmo a criação de pelo menos mais um ministério, viu, Piotto? Seria o Ministério da Micro e Pequena Empresa, totalizando então 38 pastas. Piotto. Muito obrigado aí, portanto, André. Vamos falar com o Zé Maria Trindade, que está conosco na capital federal. Ô Zé, como é que está essa movimentação e o que será exatamente esse governo quando o Centrão ampliar o espaço dele no ministério com a qualidade e o poder desses ministérios que, em tese, ou estatais, que serão cedidas ao Centrão? Porque uma vez aberta a porteira, né, Zé, não passa um boi só não, viu? Pois é, e o poder político do Congresso Nacional está muito alto, viu? Boa tarde, Piotto. Boa tarde a todos. Olha, Piotto, uma demonstração clara do presidente Lula dizendo que ele precisa mais do presidente da Câmara do que o presidente da Câmara precisa dele. O Congresso Nacional se fortaleceu muito nos últimos anos. Primeiro com aquela história do orçamento secreto e depois as emendas impositivas, ou seja, que o governo não pode dizer não. E ainda, a divisão. É o que Lula falou mesmo. A oposição tem ali 136 votos, né? Aliás, o governo tem 136 votos e a oposição 110. Então, depende do Centrão. Então, além do poder econômico, ou seja, o poder de mexer e executar o orçamento, o Congresso ganhou o poder de levar a maioria para onde for. E o presidente da Câmara, ele está concentrando poderes e se tornou mesmo uma peça política muito importante por aqui. Tanto é assim que hoje, daqui a pouco, como diz o André, ele vai definir as linhas do arcabouço fiscal, definir ali o que fica e o que não fica. Ele está sendo pressionado pelo PP daqui do Distrito Federal, que quer que o fundo constitucional que paga que a educação, saúde e segurança fique fora do teto. E ele está forçando, Arthur Lira. Ele reúne uma maioria muito boa. Agora, o acordo com o Centrão vai sair porque o presidente Lula quer, já determinou. Eu conversei com com 2 ministros e eles não sabem muito bem. Eu fiquei com a impressão de que eles não queriam me falar. Não é que eles não queriam me falar, é que realmente eles não sabem o que vai acontecer, como será a decisão de Lula desta vez. Ô Zé, não lhe passa pela cabeça também que nem o Lula sabe o que ele deve fazer diante dessa situação? Porque se a gente olhar, por exemplo, para a eleição do ano passado, olhando para a configuração do Congresso, o PT não levou as cadeiras do Congresso que ele pretendia levar para criar uma maioria. Foi uma eleição muito dividida, polarizada, o país ainda está dessa maneira. Ele venceu por 2 milhões de votos, o que não dá toda essa autoridade. Ele tem toda essa ideia megalomaníaca dele que não está cabendo dentro dessa realidade, de um Congresso que não é afeito a ele. Bom, depois um partido que carrega nas relações com o Congresso uma série de escândalos de corrupção, né? A começar do mensalão, do primeiro mandato do próprio presidente Lula. Será que não é o próprio presidente que não sabe o que fazer, Zé? Pois é, não há como chegar a um resultado diferente
tomando as mesmas decisões, né? E colocando o poder nas mãos dos mesmos partidos políticos. E o presidente Lula, Piotr, montou um governo em janeiro, Congresso antigo, houve mudança de estrutura de forças. Para você ter uma ideia, o PSB tem 14 deputados e 4 cargos importantes na esplanada dos ministérios. Quer dizer, o PSB está hipertrofiado e tem dificuldades para sair, para deixar cargos. O PT também é muito poderoso na esplanada. E o Centrão diz o seguinte: não adianta tirar o Centrão para colocar Centrão. É preciso tirar PT e PSB para entrar o Centrão. E aí Lula está tendo dificuldades internas e é por isso que ele não sabe exatamente como fazer esta mudança, viu? É o que ele chama de trocar peças do tabuleiro. Zé, obrigado, hein? Vamos lá, 37 ministérios, eu disse lá no começo do ano, e não cabia todo mundo. Não coube todo mundo, né? Não está cabendo todo mundo. E pelo que a gente vê, não caberá todo mundo também. Tem todos os tempos verbais que você preferir aí. São 4 horas e 22 minutos. O que falta é, digamos, o gerúndio, né? De estar se fazendo alguma coisa de fato para a economia ser retomada e você criar geração de receita saudável para as pessoas e para o país. Está nessa onda de criar mais um arcabouço em que o governo gasta demais, mas arrecada, ou seja, gasta mais do que arrecada, e uma reforma tributária que também é extremamente questionada.